Literatura fantástica. Uma definição conhecida até de enciclopédias de literatura fantástica é aquela obra literária, toda obra literária que transcende o real, que se baseia no sonho, no sobrenatural, no terror, na magia e na ficção científica. Para simplificar esse conceito, até para a gente conseguir ter exemplos concretos, eu acho que a gente poderia definir literatura fantástica como aquela que transcende o real, que transcende o que a gente tem no mundo natural e que tem subgêneros, né? Da fantasia, do terror e da ficção científica. Porque todos esses subgêneros são literatura fantástica, porque todos eles trabalham com alguma coisa que está além do natural, que está além do real, né? Mesmo a ficção científica, que pode trabalhar com um mundo que aparentemente não acontece nada de sobrenatural, nada mágico, mas está trabalhando com uma realidade que ainda não aconteceu. Então, também é uma vertente dentro da literatura fantástica, porque ela trabalha com uma previsão do que pode ser o futuro. Como eu acho que é um gênero que tem muita coisa que se pode falar e muito exemplo, que é o mais interessante, que a gente pode comentar e exemplificar, eu acho que eu vou fazer esse vídeo só em cima de um desses subgêneros, que é a literatura de terror. E eu vou me ater mais aos clássicos. Mas eu não vou me deter nas obras que tem alguns vídeos que eu já fiz e que são obras de terror mesmo, indubitavelmente, que é o Drácula, A Outra Volta do Parafuso e O Médico e o Monstro. Tem os vídeos, para quem quiser ver. E tem uma quarta obra, que curiosamente eu ainda não fiz um vídeo a respeito, e que merece menção aqui. Eu estou sem o livro, mas merece menção, que é o Retrato de Dorian Gray, do único romance do Oscar Wilde, que é uma história de terror, que é, sem dúvida, literatura fantástica. Mas, para a gente ver algumas coisas sobre literatura fantástica nesse vídeo, eu separei umas obras e eu queria começar com o Kipling, que é um autor inglês do final do século XIX, começo do século XX. Esse aqui é o volume que foi reunido todos os contos dele de sobrenatural, tanto que se chama Histórias Sobrenaturais. Foi traduzido pela Bertrand Brasil e a tradução é do José J. Veiga. E nesse livro de sobrenatural, o Kipling trabalha com duas vertentes da literatura fantástica, na verdade. Porque você vai ter os contos, são mais de 30 contos. Você vai ter os contos de terror mesmo, e você vai ter aqueles contos que você tem mesmo o elemento de fantasia, de magia, que não tem conotação assim de assustar o leitor. No gênero do terror, eu queria destacar um muito interessante aqui, porque é um marco. É o único conto, o único que eu conheço, que aborda a figura do lobisomem. O signo da besta. Eu não conheço nenhum romance, eu já falei isso no vídeo sobre o médico e o monstro, nenhum romance em que a figura do lobisomem esteja explícita. Romance clássico. Não existe, não conheço mesmo. Mas existe este conto, que é de 1890, escrito por esse autor inglês, o Kipling, chamado O Signo da Besta, que é a aparição clássica que eu tenho conhecimento, em forma de conto, da figura do lobisomem. E é interessante, é bem interessante. Vale a pena ler. Um outro conto, a maioria dos contos aqui, quando ele aborda o terror, são contos de fantasmas. Um outro conto é o de Rickshaw Fantasma, que aparece em várias antologias, que é um conto sobre um homem que é assombrado pelo fantasma da mulher que ele rejeitou, da mulher que ele abandonou. É muito comum na literatura fantástica, especialmente nos contos de fantasmas clássicos, você ter um elemento moral. Você vai encontrar isso
na Outra Volta do Parafuso, do Henry James, para quem acredita que realmente se trata de história de fantasmas ali. E você vai encontrar isso fortemente nesse conto, de Rickshaw Fantasma, do Kipling. Outro conto de fantasmas dele é o Eles, que é um conto muito forte, mas não no sentido daquele terror usual, aquele terror de você ficar com medo. É um terror quando você tem aquele choque no conto, eu não quero falar muito para não tirar surpresa, quando descobre que se trata de fantasmas. Porque é um conto, o Kipling viveu no final do século XIX e início do século XX, então ele esteve muito envolvido com a Primeira Guerra Mundial. É um conto que, entre outras coisas, mas muito fortemente, denuncia o efeito da guerra sobre a população civil e, especialmente, sobre as crianças. É um conto que choca e comove, mas então é um terror diferente. Eles. Outro é esse escritor francês do século XIX, Maupassant. Quem não conhece deve conhecer o conto dele chamado O Orla. Existem duas versões, eu só soube que existem duas versões nesse voluminho de contos fantásticos do Maupassant. Porque você tem a versão 1 e a versão 2. A versão 2 é a que você encontra na maioria das antologias e que eu pensava que era a única versão, mas não é. Existe a primeira, que é como se fosse um outro conto, com aquela figura do Orla, mas completamente diferente da segunda versão. E a primeira é uma versão assim, é interessante, é bem escrita, porque o Maupassant era um grande escritor, mas ela é menos sutil e menos assustadora. A segunda versão, que é a mais conhecida do Orla, é a transcrição de trechos de um diário do personagem que sente a um determinado momento que ele está sendo assombrado, que ele está sendo vigiado por uma coisa, uma criatura, alguma coisa, alguém que está ali perto dele que ele não consegue ver. Outro volume é desse escritor inglês também, Algernon Blackwood. Esse é um volume com 10 contos dele, A Casa do Passado, em que ele trabalha aí com as três vertentes do fantástico. Você vai ter aqui contos de terror, contos de fantasia e até contos de ficção científica. Mas os de terror eu acho que são bem marcantes e vale destacar O Quarto Ocupado, A Boneca. Para quem viu aquele filme, esse filme tem mais de 20, talvez 30 anos, Brinquedo Assassino. Quando você lê esse conto do Blackwood, A Boneca, você descobre que quem fez o roteiro do Brinquedo Assassino talvez tenha se inspirado nesse conto. É excelente, A Boneca. Muito assustador, muito bem escrito. E aí o filme já fica assim, parecendo pálido, na minha opinião, quando você lê o conto. Outro conto muito bom de terror aqui é o último, que fecha o livro, Os Salgueiros, que tem uma característica que a tradutora Heloísa Seixas destaca, que era uma característica bem marcante nos contos de terror do Blackwood. Ele faz terror ao ar livre. Enquanto a maioria das histórias de terror que a gente tem se passam em ambientes fechados, em mansões, em propriedades, em quartos, né? Em cavernas, né? Enfim, em espaços fechados, e há mais de um conto de terror do Blackwood que ele coloca a ação, a situação de terror ocorrendo em pleno ar livre, em plena natureza, o que a gente não esperaria. E até porque parece que o terror tem mais a ver com alguma coisa assim, escondida, sombria, meio, meio claustrofóbica, né, vamos dizer assim, e aí ele coloca em Os Salgueiros a ação de terror acontecendo ao ar livre, junto daquelas árvores, os salgueiros. É um conto em que, aos poucos, ele vai estabelecendo aquela atmosfera, né, de medinho, de você sentir aquele frio na espinha. Os escritores, na minha opinião, os escritores clássicos, eles não tinham pressa para preparar, né, para jogar o terror em cima do leitor. Ao contrário, eles iam
preparando, iam preparando, iam preparando a atmosfera, e você tem bastante atmosfera nos Salgueiros, até você ficar realmente assustado. Muito bom. Um quarto livro é Depois. Também tradução e seleção da Heloísa Seixas, que traduziu aquele do Blackwood. 7 histórias de horror e terror. Vale a pena aqui, que eu acho que é o mais assustador do livro, é o Chá Verde, do Thierry D'Anlefano, que é um conto que quando eu li a primeira vez, Chá Verde, eu fiquei com medo. Eu realmente fiquei com medo. Eu recomendo.